Olá, meus irmãos, Shalom. É uma grande alegria estar aqui hoje nesse trido da palavra, falando da palavra de Deus neste mês da palavra, onde a igreja toda, a igreja no Brasil, dedica ao estudo, ao aprofundamento, a um mergulhar nas Sagradas Escrituras. Eu sou o Padre Jonas Xavier, eu sou membro da comunidade Shalom, sou da comunidade de vida. E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que nos faz amar a Deus de todo o nosso coração. Esta palavra é tirada de Deuteronômio no livro. Mais tarde vocês vão ter a oportunidade de rezar com ela. E ela vai falar do Shema Israel. Shema é aquela lei primeira e principal de Israel. Ouve Israel, ouve Israel, o Senhor é teu Deus, ouve o que o Senhor vai falar. E é só uma pequena introdução a isso, vocês vão rezar depois, fazer o estudo bíblico aí na missão. Mas este ouvir de Israel é um ouvir atento, é um ouvir que é preceito de Deus, é ouvir que é decisão por Deus, não é um ouvir qualquer. Esta expressão bíblica, ouve Israel, ouve o meu povo, é que Deus reclama. Quando Deus, por exemplo, no Salmo diz: quem me dera que o meu povo me escutasse, ouvisse a minha voz e andasse sempre em meu caminho. Esta voz de Deus, ela nos inquieta, nos impulsiona a ouvir atentamente a palavra de Deus. Olha, Deus quer nos falar. Deus quer nos falar e a palavra de Deus é o meio pelo qual Ele fala a nós. Ele fala ao nosso coração, é o meio pelo qual Ele se revela, é o meio pelo qual Ele dá de si. E a gente pode estar distraído diante desta palavra, distraído diante de uma pregação, distraído diante da liturgia, distraídos diante da voz de Deus. Se Deus está falando, nós precisamos estar com os ouvidos atentos, abertos, com o coração aberto, acolhendo cada pedaço, cada parte dessa palavra, cada detalhe desta palavra. A palavra ela é rica e eficaz. Portanto, diante da palavra, nós precisamos ter uma mínima atenção. Aliás, ao contrário, nós precisamos ter uma máxima atenção aos mínimos detalhes, porque uma expressão pode dar a entender muitas coisas. Por exemplo, essa expressão Shema Israel. Sabe aquele menino que talvez seja você que está aí assistindo? Sabe aquele menino bem trabalhoso que a mãe muitas vezes diz assim: menino, desliga a televisão, menina, fazer a faxina aí, vai lavar as vasilhas. E o menino fica lá na televisão, distraidamente, eu acredito que fingindo que não está ouvindo a mãe, porque com os gritos que a mãe deu, com certeza deu para ele ouvir, mas a gente fica às vezes fingindo que não estamos ouvindo a voz de Deus. E aí a gente até ouve. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. O ouvir bíblico é aquele ouvido atento, como Nossa Senhora, que sabia ouvir, observar e guardava tudo no seu coração. Então, a gente precisa ouvir nesse nível, dessa forma, com essa atenção, com essa delicadeza de Nossa Senhora, guardando tudo no coração. Uma pessoa que só escuta, o escutar é uma capacidade de captar o som. É isso. Escutar é essa capacidade de audição que nós temos. Escutar é aquele ouvir externo a mim. É um que não escuta, é externo, é fora de mim. A escuta é uma coisa superficial. É simplesmente aquela identificação do som.
por exemplo, está passando um carro um carro de sorvete, vai passando o sorveteiro. 8 bolas de sorvete, no meu tempo era 8 bolas, eu não sei mais quanto é. 8 bolas de sorvete por apenas R$1. E você escuta, mas você não dá ouvido àquilo. Às vezes agora, se vai passando algo que te chama a atenção, aí aquilo você já não só escuta, você ouve atentamente. O ouvir já é mais interno, é uma capacidade mais interior. Ouvir significa muitas vezes absorver. Ouvir significa muitas vezes entender. Você está me ouvindo? Quando eu digo essa expressão, você está me ouvindo? Eu estou querendo dizer, você está me entendendo? Está ouvindo? Quando aquela mãe que brigou lá com o filho disse tanto para ele fazer uma coisa, ela diz, escuta, menino, escuta, ouve o que eu estou falando contigo. Não faça ouvido de mercador, ouve, Israel. É assim que nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus. Mas é um ouvir atento e obediente, porque ouvir significa também obedecer. Ouve o que o Senhor está te dizendo, ouve esses ensinamentos, ouve, por exemplo, se eu te der aqui um bom conselho, ei, escuta esse conselho aqui, ouve, presta atenção, é isso que eu estou querendo dizer para você, presta atenção, obedece isso aqui, faça isso aqui que eu estou te dizendo, é isso que eu estou querendo dizer. Ouvir é obedecer. Se eu só escuto aquela mãe que está lá gritando para desligar a televisão, é externo. Mas se eu obedeço, significa que eu ouvi aquela mãe que estava gritando. Da mesma forma, Deus, quando fala assim que ouve, Israel, significa também dizer obedece, Israel, as minhas leis, os meus preceitos, os meus ensinamentos. Nós podemos ler dessa forma. Então, essa capacidade de ouvir interior, essa capacidade de ouvir interna, íntima, que sabe guardar como Nossa Senhora, que sabe colher, que sabe acolher esta voz, que sabe obedecer esta voz. Ok? Hoje, meus irmãos, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre a Léxio Divina, sobre o estudo bíblico. A gente ouve falar muito, de estudo bíblico. No Shalom, todo mundo tem a sua fase aí no caminho da paz, tem o seu estudo bíblico direcionado. Quem é vocacionado tem um estudo bíblico próprio. Quem é da comunidade, todo dia faz estudo bíblico, normalmente com a liturgia diária, mas às vezes direcionado. E o que é o estudo bíblico? Bem, primeira coisa que eu quero falar para você é que estudo bíblico, na nossa concepção, não é estudo bíblico. Este termo eu acho que ele não é muito exato. A gente fala, que é o estudo bíblico, mas na verdade nós não vamos estudar a Bíblia. A nossa proposta de estudo bíblico, que é a proposta da igreja há séculos, é uma leitura oracional da palavra de Deus. Já os padres da igreja que rezavam assim, que liam a Bíblia assim, Santo Agostinho, por exemplo, muitas vezes ele falava dessa oração, dessa proximidade da palavra de Deus, dessa leitura da palavra de Deus com o termo Léxio Divina. O que significa isso? Significa que a gente vai ler a palavra que é divinamente inspirada, mas nós vamos ler a partir de Deus mesmo. É uma leitura divina, portanto. Não é só uma leitura humana, não é só um entendimento, não é só uma pesquisa. É uma leitura divina. É uma leitura que nos excede, nos ultrapassa. É uma leitura que parte de Deus. Que parte, portanto, é uma leitura que parte da escuta de Deus. Ouve, Israel. É Deus que vai falar. É Deus que vai falar no estudo bíblico. Então,
Mas existe outro termo, Orígenes, que é outro grande padre da igreja, ele falava muito de uma outra forma que ele falava, que outros padres falaram também esse termo, mas Orígenes eu acredito que usou mais. É Alexio Orandi. Aí este termo eu acho que é bem exato no que nós entendemos por estudo bíblico, para descrever o que nós entendemos por estudo bíblico. Alexio Orandi é o que? É a leitura oracional da palavra de Deus. É a leitura orante, lexo orandi, orante. Nós rezamos com a palavra de Deus. Esta é a proposta, aprender a rezar com a palavra de Deus. Ler e orar, leitura oracional. É isso, é assim que nós nos aproximamos da Sagrada Escritura, lendo, rezando com ela. Nosso objetivo não é esquadrinhar, pesquisar e fazer todo o estudo exegético da palavra, pelo menos não é na hora do nosso estudo bíblico. A gente pode fazer isso depois, se tiver oportunidade, mas na hora do estudo bíblico, o que a gente faz é rezar com a palavra, ok? Tendo entendido isso, a gente vai falar das partes deste estudo bíblico. Tem um beneditino que organizou o Alexio Divina em 4 degraus. E aí ele fala que é o degrau da leitura, primeira parte, a primeira etapa, aqui ainda na superfície, no alto, onde eu sou o dono do negócio. Leitura, o segundo degrau, detalhe, a escada aqui para ele é descendo, certo? Eu vou aprofundando-me na palavra de Deus. Eu vou me aprofundando no autoconhecimento, porque a palavra vai me revelando. Eu vou aprofundando no sentido que eu vou afundando, eu vou sumindo e vou deixando, com o passar dos passos, Deus crescer e eu diminuir. Então, o estudo bíblico parte aqui, leitura, é o primeiro degrau. Terminada a leitura, vem aqui outro passo, meditação. E a meditação eu vou ainda sendo meio que protagonista. Depois venho para o terceiro passo, oração. E na oração eu já vou saindo de cena e Deus vai tomando a cena. E o quarto e último passo, contemplação. Aqui na contemplação é Deus que vai rezar, é Deus que vai agir, é Deus que vai conduzir. A ideia é essa. Nós vamos descendo, mergulhando, aprofundando na relação com a palavra de Deus e na relação com Deus mesmo, ok? Então, como é que eu faço, meu padre, como é que eu faço para ler então essa palavra de Deus? Bem, são 4 graus, eu já falei dos 4 graus, não, os 4 degraus para fazer um bom estudo bíblico. Só tem um pequeno detalhe destes degraus, é que a gente, antes de dar o primeiro passo, nós fazemos sempre um clamor ao Espírito, porque eu não me atrevo a um passo só sem a Tua graça, Senhor. Então a gente sempre faz isso, faz o sinal da cruz, suplica o Espírito Santo. Você pode rezar aquela oração do Vinde Espírito Santo, pode cantar uma música do Espírito, pode suplicar com as suas palavras. A oração do estudo bíblico é uma oração que vocês vão fazer aí comunitariamente, mas ela é pessoal. Então você vai rezar da forma que você souber rezar. Você vai clamar ao Espírito Santo, pedir que ele venha de verdade conduzir para que essa lexio seja uma lexio divina e não simplesmente uma lexio humana. Então, clamar ao Espírito Santo antes de dar qualquer passo. Depois você vai fazer a leitura. E a leitura é aquela leitura atenta, onde eu vou prestar atenção, perceber o que o texto diz. Eu vou ler corridamente, sem estar muito preocupado com as primeiras vezes que você lê, você simplesmente lê. Só que no decorrer da leitura, aí você lê 3, 4, 5, dependendo do tamanho do texto, se não for muito grande, 6 vezes. E aí você lê, presta atenção no que o texto diz, na narrativa do texto e nos personagens. Às vezes na leitura você vai
é importante, já entrando na meditação, que é um outro passo, muitas vezes é legal você ler, se você tiver acesso a Bíblias diferentes, traduções diferentes, é muito bom você ler a Bíblia que você tem, ler depois a Jerusalém, por exemplo, que é uma Bíblia muito boa, ler depois a tradução que é lida na liturgia, que tem no Pão da Vida, ou em algum aplicativo. É muito legal você comparar, porque às vezes aparecem palavras diferentes para expressar a mesma coisa, e aí você vai tendo entendimentos diferentes, de formas diferentes de entender o que aquela palavra quer dizer. Então, a gente vai fazer a leitura, é bom ler as passagens que são citadas na própria Bíblia. Ali às vezes aparecem as passagens paralelas. Tem algumas Bíblias, tipo a Bíblia de Jerusalém, essas Bíblias mais de estudo, ela tem do lado dois tracinhos assim na vertical, que quer dizer paralelo. E aí essa passagem quer dizer assim, se eu estou lendo, por exemplo, o Evangelho de Lucas, aí lá do lado tem um paralelo de João. Quer dizer, em João vai ter o mesmo texto, só que foi narrado depois. Ou narrado diferente, né? Porque são evangelistas diferentes, são propósitos diferentes, visões diferentes. Então, na leitura, você presta atenção nisso. Aí você vai para a meditação, e na meditação é importante eu entender para quem Jesus estava falando, por exemplo. Às vezes, na passagem que a gente leu, não dá para identificar. Aí você lê algumas passagens antes e percebe onde ele estava. Porque ele podia estar em Cafarnaum, na Galileia. Às vezes ele podia estar lá no templo. E você tem que ler um pouco antes para saber o contexto. Ler um pouquinho antes para entender onde ele está, para saber com quem ele está falando, porque é diferente quando Jesus fala com a multidão e quando Jesus fala com os seus discípulos, os seus apóstolos, é aqueles discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, que tem coisas que ele só revelou para eles. Também, coisas interessantes que a gente pode saber na meditação, aliás, na leitura ainda, algumas coisas me chamam a atenção normalmente, alguma palavra me chama a atenção. E aí aquela palavra que me chama a atenção, eu vou prestar atenção nela e vou perceber o que ele quis dizer com aquela expressão. Essa palavra vai meio que saltando aos meus olhos. Assim a gente medita. A gente não precisa perder muito tempo, assim, um tempo demasiado grande com a meditação, porque, como eu já falei, não é um momento de estudo da palavra. O momento de estudo da palavra é outro. Você pode se aprofundar. Eu vou até fazer um grupo de estudo. Vou fazer uma proposta no final do mês. Você pode depois procurar no @conshalom no Instagram, no @Padre Jonas Xavier. Vai ter alguma orientação, não sei ainda exatamente como será. Mas eu quero abrir um grupo para, em outro momento, ou seja, sem ser Alexo Divina, aprofundar, mergulhar, fazer uma imersão no mundo bíblico, ok? Não perca muito tempo nisso no seu estudo. Olha, eu já sofri muito com isso quando eu quis perder muito tempo pesquisando, lendo, procurando significado de termos na hora da minha oração, na hora do meu estudo bíblico. Não é frutuoso, não é o melhor caminho. A leitura muito intelectualizada da palavra é muito pobre. Nós só empobrecemos a palavra com isso, ok? Outro detalhe. Terminada a meditação, nós vamos para outro passo. Qual é o outro passo? Oração. E aí na oração, a gente reza da nossa forma. Nós somos uma comunidade carismática de louvor. Então nós vamos nos abandonar em Deus, pedindo a Deus que Ele venha ministrar essa palavra sobre nós. Então, por exemplo, se a gente diz aqui, ouve Israel, eu vou colocar a mão aqui nos meus ouvidos e dizer, Senhor, me ajuda, me faz escutar. Eu vou colocar a mão aqui no meu coração, vou orar no Espírito, pedindo a Ele que Ele me dê o dom de ouvir como Nossa Senhora, de guardar no coração. Eu vou colocar a mão na minha cabeça e dizer, Senhor, inculca na minha cabeça, enfia na minha cabeça, Senhor, os teus preceitos, os teus mandamentos. Então eu vou
eu vou ministrar a palavra sobre mim, eu vou pedir a Deus a graça. E aí Deus vai falando, porque a gente vai tendo as moções, tendo profecia, tendo ciência, tendo sabedoria, tendo entendimentos novos da palavra de Deus. E aí a gente vai dialogar, porque se a gente na leitura quer saber o que o texto diz, se na meditação eu vou prestar atenção também, querendo entender o que aquele texto diz pessoalmente para mim, na oração também eu enxergo um pouco disso, mas se Deus me fala na palavra, se eu enxergo algo que Deus está dizendo para mim, hoje, naquele dia, eu preciso dar uma resposta a essa palavra. E aí eu vou dizer o que eu digo ao texto. Porque oração, e o estudo bíblico para nós é oracional, portanto é oração. E a oração é o quê? É uma resposta também. A oração é um diálogo. Eu preciso responder. E um diálogo é sempre feito assim. Existe uma fala, existe uma resposta. Isso aqui é um diálogo, são duas vias de fala. Então isso é oração. E o último degrau é a contemplação. Na contemplação, o que eu vou fazer? Eu vou colher os frutos. Eu não vou só colher os frutos, eu vou acolher os frutos da oração. Como assim eu vou acolher? Eu vou tomar posse. Se no estudo bíblico, se na oração Deus falou, ouve, eu vou dizer na minha contemplação, Senhor, obrigado. Normalmente a contemplação tem esse tom de louvor. Obrigado porque o Senhor me abriu os ouvidos. Eu já estou até lembrando de uma passagem onde ele, e a gente nem está rezando ainda, mas é isso mesmo, estudo bíblico é assim, onde ele chegou para a menina e soprou no ouvido e disse, Éfata, abre-te. E aí eu vou louvar, Senhor, muito obrigado, porque hoje o meu ouvido se abre à tua voz. Hoje o meu coração se abre diante da tua voz. Hoje eu abro as portas do meu coração. Hoje, Senhor, eu consigo ouvir, o Senhor vem tirar minha surdez. E eu já assumo aquilo. Presta atenção na frase que eu falei. Obrigado porque tu curou a minha surdez espiritual. Eu assumi. Eu tomei posse, não, Deus curou. Eu estou ouvindo tudo agora. Eu acolho, eu tomo posse disso. Então, isso é a contemplação, é colher os frutos, colher, louvar. E muitas vezes, eu acho que não sempre, mas muitas vezes, o próprio Deus se Deus me fala uma coisa, se eu enxergo que Deus está me falando uma coisa, e eu consigo também enxergar, porque Deus, quando Ele vai falando, Ele vai mostrando a minha vida, né? Deus fala muito com a vida. Então, eu vou dar uma resposta de amor a esta palavra. E uma resposta que muitas vezes se transforma em propósito, em resposta concreta. Então, por exemplo, se Deus está dizendo para mim ouvir, obedecer, pode ser que eu não esteja ouvindo, pode ser que eu não esteja atento, pode ser que pode ser que eu esteja desobedecendo, ou seja, não estou ouvindo. Então, meu irmão, a palavra, a gente tem que se comprometer com ela. A gente tem que deixar essa palavra ter força na minha vida e mudar a minha vida. Se eu estou desobedecendo, por exemplo, então eu vou colocar aqui o propósito. Meu Deus, me ajuda, eu preciso te ouvir. Eu preciso ouvir a voz das minhas autoridades. Eu preciso obedecer. Eu preciso ouvir a igreja. Se eu não consigo ouvir porque eu não estou dando ouvidos, eu digo assim, meu Deus, eu preciso estar atento à tua voz. Então, por exemplo, eu vou agora fazer o propósito de fazer um estudo bíblico todos os dias. Rezar todos os dias, encontrar um horário. Isso é um propósito. Por quê? Porque Deus disse para você que é para você ouvir, para você parar e ouvir a voz dele nesse dia. Então, a gente precisa deixar com que a palavra mude a minha vida. Eu estou lembrando agora de outra passagem, mas tem uma passagem da pesca milagrosa. Pedro já estava lá cansado de jogar as redes, pescou a noite toda e não apanhou nada, não pegou nada. Então, Jesus disse para ele lançar as redes novamente do lado direito. E Pedro diz assim para ele,
Senhor, nós pescamos a noite inteira sem nada apanhar, mas em atenção à Tua palavra, eu vou lançar as redes. Deus quer nos convidar a esta atenção à Sua palavra. Em atenção à Tua palavra, eu vou fazer isso, Jesus. Olha, vai ser difícil, sabe? Porque Pedro sabia o que estava fazendo, sabia que o mar não estava para peixe. Mas ele, em atenção à palavra de Jesus, mudou de ideia, mudou de opinião e fez o contrário do que ele pensava. Olha que coisa fantástica! Meu Deus, a palavra de Deus precisa ter o poder de me fazer mudar de ideia, de me fazer mudar de opinião, de me fazer sair da razão, porque Pedro com certeza sabia o que estava fazendo. Ele era um pescador nato, pescador velho. Ele vem um carpinteiro dizer para ele pescar e jogar as redes de novo. Então, quer dizer, quem é que quer ensinar Pedro, o chefe da pescaria ali, o dono da companhia de pesca, a pescar? Pois é, mas em atenção à tua palavra, eu vou contra o que eu sei que é certo. Porque a tua palavra ela precisa ter potência, capacidade de me fazer mudar de opinião. A palavra de Deus precisa ter a força de me fazer mudar de ideia. Tem que ter a força de me fazer, de me questionar. Eu preciso de verdade deixar que o estudo bíblico questione a minha vida. Questione a minha vida e questione aquilo que eu não estou vivendo, que não é coerente com o Evangelho. Meus irmãos, vamos nos aproximar de verdade da palavra de Deus com os ouvidos atentos. Como Pedro, em atenção à tua palavra, eu vou fazer o contrário do que eu estava fazendo. Poxa, Jesus, eu já tinha lavado as redes, já estava tudo pronto. Mas em atenção à tua palavra, eu vou sujar as redes de novo. É isso, meus irmãos. Como Nossa Senhora, ouvir com tanta atenção que vamos guardar, acolher aqui no coração. Acolher esta palavra de Deus que toca no mais íntimo do nosso ser. Deixemos com que a palavra tenha a força e a eficácia que é própria dela. Mas a palavra de Deus não vai invadir a nossa vida. Nós precisamos acolhê-la. Nós precisamos desejar escutá-la e ouvi-la e obedecê-la. Ok? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Shalom.